Olá você, meu amigo, tudo bem? Estamos voltando com o podcast MacuxiCast, o seu podcast de política, cultura, sociedade, empreendedorismo de Roraima e da Amazônia. Hoje nós vamos conversar com um empresário, um empreendedor que tem muita coisa para contar aqui no nosso podcast, para que você fique sabendo sobre o que acontece quando uma pessoa de tino empreendedor decide colocar a mão na massa. Eu estou falando sobre Francislan Soares, nosso convidado de hoje. Ele é mais conhecido como FP Soares ou simplesmente Soares. É um empreendedor arrojado que vai conversar conosco neste episódio. Soares, seja bem-vindo ao MacuxiCast. Muito obrigado, Luiz. Agradecer aí o convite através do Diego, né, da Amazon Fi. Tá aqui no MacuxiCast é uma honra, né? Não conhecia e é um prazer para a gente estar aqui participando, trazendo informação, inovação e coisas novas aí para o roraimense. E junto com o Soares, eu tenho aqui me ajudando nesse podcast, participando também como convidado, o Diego Maia. Ele que é estudante de jornalismo e trabalha aí com ações sociais. Diego, seja bem-vindo. Bom, mais uma vez agradeço aqui. Eu aqui estou meio que de, de intrometido, né, Valério? Às vezes eu me intrometo aqui nos... Tá como convidado, tá como Às vezes eu convidado. me intrometo aqui nos podcasts do Valério, mas aqui contribuindo, trazendo essa personalidade importante que é o meu amigo Soares, que atua bastante na área do empreendedorismo, no comércio, e a gente vai falar um pouco sobre essas questões aqui dentro do estado de Roraima. Exatamente. A nossa pauta é agronegócio, mercado de polpas, indústria alimentícia e empreendedorismo. Tudo está no mesmo pacote, porque Roraima tem dado um impulso no agronegócio, a indústria de polpa tem crescido, os empreendedores têm atentado para esse mercado e o Soares é uma dessas personalidades que está se dedicando a empreender aqui no estado de Roraima. Eu vou começar por uma pergunta que muita gente se faz, Soares. Quais são os principais desafios hoje para um homem como você, um homem de negócio que decide empreender no mercado da indústria alimentícia? Então, Luiz, hoje a gente não só nesse ramo que a gente trabalha, mas eu tenho conversado com colegas de outros segmentos e o desafio é o mesmo, chama-se mão de obra. A gente, infelizmente, não tem no Brasil mão de obra qualificada para atender as demandas que o mercado pede. Então você vê um crescimento gigantesco no agro. O agro é o que move, né, a mola do Brasil, só que a gente não tem pessoas preparadas para isso. E parece, Soares, só interferindo aí na tua resposta, que esse é um problema não só no agronegócio, me parece que são em todos os segmentos, né? Exatamente. Mão de obra qualificada é algo que está em falta. Já ouvi outros empresários reclamando da mesma situação. E aí, como um gancho a mais para você abordar o assunto, o que é possível fazer para resolver esse tipo de problema? Então, como falamos no início, né, a gente tem esse problema em todos os segmentos, isso é fato. Ao chegar aqui em Roraima, a primeira coisa que eu fiz foi procurar parceiros dentro das instituições, principalmente do Sistema S, para que a gente consiga capacitar as pessoas. A gente não tem mão de obra, então bora criar mão de obra. Vamos especializar a mão de obra. Essa parceria é sempre muito importante. Exatamente. E o Sistema S está sempre aberto, né? Isso, então quero inclusive aqui aproveitar e agradecer a Rônia, né, que é a diretora lá do IEL. Rônia, gente boa demais. Exatamente, então fizemos uma palestra recente lá sobre empreendedorismo, sobre inteligência artificial, que é um ponto também fundamental hoje. As pessoas elas estão buscando aprender, mas ainda não deram a devida importância para a inteligência artificial. E a gente fez uma palestra sobre isso no IEL. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui em Roraima? A gente vai capacitar as pessoas
dentro dessas categorias, né, desses segmentos que estão linkados com o nosso negócio. Não só o agro, né? A gente tem aí a indústria alimentícia, que é um resultado do agro, né? Então o agro ele produz, né, a matéria-prima, vamos falar os frutos, né, os grãos, e a indústria alimentícia ela processa isso. Então é uma outra fase, né? Então essa fase do processamento, e aí falando especificamente das polpas, a gente precisa de mão de obra qualificada, não só na parte fabril, mas na parte especializada, que é a frente, né? Que é o front, que é a parte de vendas. Então eu preciso ter mão de obra especializada na parte de vendas, com um aprendizado de IA, porque não tem mais jeito. A gente não consegue evoluir no sistema de vendas se a gente não tiver a IA junto. Ah, mas eu sou especialista em vendas. Você conhece a base da IA? Não, infelizmente não vale mais o currículo. O que você sabia anteriormente está obsoleto, né? Exatamente. Então, Luiz Valério, esse é um grande desafio, tá? A mão de obra, e aí a gente, como indústria, como especialistas, a gente está levando essa oportunidade não só do trabalho, mas do aprendizado, né? É um compromisso nosso com a comunidade, com a sociedade roraimense, é capacitar as pessoas. Então eu estou em contato com o IEL, estou em contato com o Sebrae, estou em contato com o Senai, tá certo? E a gente está unindo forças para a gente capacitar as pessoas. Bom, Fala, Diego. eu ia aqui corroborar o que o Soares tem dito. É realmente isso. Há pouco tempo eu tive escutando uma figura pública muito importante, atua há muitos anos aqui em Roraima, tanto pelo meio político como no mercado, e ele trabalha com consultoria, e ele citou justamente essa dificuldade de ter mão de obra no estado. Não falta trabalho, o que falta é mão de obra. E como diria o Mangabeira, né, nosso aparato produtivo ele anda desqualificado. Então, corrobora, isso é realmente uma realidade que nós vivemos, que eu acho que, não sei, vou aqui perguntar do Soares, que ele está lá atuando no comércio, Valério, e sobre a questão da diáspora venezuelana, e eu já pontuo, não sei se isso de repente mudou alguma coisa, o perfil do empregado, dos profissionais com essa vinda de imigrantes, se consegue absorver, trazer ou ajudar de alguma forma. E eu complemento a pergunta do Diego. Eu sou professor também do ensino fundamental, mas já fui professor do ensino superior na Estácio da Amazônia, e a gente se depara com essa massa de imigrantes que veio buscar uma nova oportunidade de vida no Brasil. Mas aí eu pergunto, é mão de obra barata. Muita gente contrata por ser mão de obra barata, mas corresponde às necessidades? Você está reclamando, está se queixando de falta de mão de obra qualificada. Junto aos migrantes, você consegue mão de obra qualificada, gente preparada para atender às tuas necessidades? É ótimo essa colocação, inclusive a gente está vivendo um momento dúbio aí, porque o que acontece? Houve um êxodo muito grande na Venezuela para a entrada do Brasil. E como a gente sabe, a maior recepção dessas pessoas é em Roraima. Porém, com a situação política atual na Venezuela, está o contrário. Então, o êxodo agora está sendo daqui para lá. Então, hoje ainda, eu estive conversando com um profissional da área da metalúrgica e ele me falando, Soares, eu tinha 5 funcionários e agora eu estou só com 1. Por quê? Porque eram funcionários venezuelanos e eles voltaram para a Venezuela. Regressaram para o país de origem. Regressaram. Então, o que acontece? A mão de obra estrangeira, falando da Guiana e da Venezuela, ela é uma mão de obra qualificada, porque muitas pessoas com um currículo muito bom vieram para cá. Inclusive, pessoas com curso superior se submetendo a trabalhos, né, que necessariamente só precisa de um currículo de ensino médio. Então, o que acontece? Essas pessoas vieram, trabalharam, só que agora elas estão voltando. Então, a gente está nessa complexidade aí de mão de obra. Então, tinha muita mão de obra, juntando Venezuela, Guiana e Brasil,
Porém, agora a gente está ficando só com as pessoas que realmente são pessoas de Roraima. O nosso foco, a gente não tem asepsia, né? Desculpa, acepção, né? De pessoas. E a gente não se importa se é venezuelano, se é guianense, né? Se é de outra nacionalidade, a gente não se importa. A questão é que a prioridade no estado de Roraima é a capacitação das pessoas, independente de onde ela seja. Tá? Então, a gente está tendo dificuldade, inclusive, da mão de obra estrangeira também. Tá? O que a gente tem que fazer? Aí a gente volta para o ponto inicial, qualificar nosso povo. É preciso voltar para o banco de escola, aprender... Qualificar as pessoas que a gente tem. A gente tem muita gente, se você pegar o censo da quantidade de pessoas que a gente tem no ensino médio e iniciando a faculdade, ou mesmo sem iniciar a faculdade, só fora do ensino médio, a gente tem mais de 40% da população. É muita gente. É muita gente. Então, o que acontece? A gente precisa capacitar essas pessoas. Onde elas estão? Está fora do mercado de trabalho? Vamos fazer um chamamento, né, para essas pessoas. Inclusive, iniciei já esse trabalho fazendo um banco de dados lá no IEL. Então, a gente abre as portas da empresa para que a gente possa conhecer essas pessoas e entender de que forma a gente pode capacitar. A gente tem uma linha aberta agora, que é a capacitação da inteligência artificial voltada para a indústria de alimentos, né? Que é essa palestra que eu iniciei na cidade. Mas tem outras frentes, né? Não só essa. Essa palestra, esse treinamento em inteligência artificial, ele é permanente, ele é periódico? Como é que você está trabalhando isso? Então, a gente fez o primeiro movimento no IEL, né? E a ideia é a gente fazer pelo menos uma vez por mês aqui no estado, em parceria com o Sistema S, como eu já falei. Então, a ideia é a gente estar dando para a população gratuitamente, né, esse aprendizado para que a gente possa colaborar aí com o aprendizado da turma. Gratuitamente, ou seja, não é pago? Quem quiser fazer, se inscreve? Sim, como é que é disponibilizado? Exatamente. A gente, por exemplo, fizemos no IEL, aí fizemos uma divulgação nas redes sociais do IEL, nas nossas redes, e a gente fez isso gratuitamente. Então, pelo menos uma vez por mês a gente quer levar esse aprendizado, que é um aprendizado rápido, mas já é a porta de entrada para a pessoa entender do que ela precisa. São as primeiras noções, no trato com a inteligência artificial. Eu, como jornalista, eu tenho estudado e tenho buscado me aprofundar com vários cursos, várias mentorias, porque não tem mais como você ficar mesmo como ou talvez principalmente como produtor de conteúdo, até para reconhecer quando você está lidando com notícia falsa, com imagem montada, com o que não é verídico, para você não se perder nesse mar de informações. Mas uma coisa me chama a atenção, Soares. Você é um homem do agronegócio, é um empreendedor. Daqui a pouco eu quero saber exatamente em qual ramo você está atuando, porque você me trouxe aqui um brinde, um presentaço de bananinhas que eu adoro. É um tipo de doce que eu consumo e gosto. Mas aí você vem me falar que ensina inteligência artificial. Como é que começou essa história? Como é que correlaciona um homem da indústria do alimento que tem a ver com o agronegócio, que vem do campo, que chega na inteligência artificial? Então, o agro é a base, né, de toda a nossa estrutura. Hoje eu estou dentro da indústria de alimentos, né? Um pouco para trás eu estive dentro de algumas multinacionais, no ramo de bebidas e lácteos, né? E agora estou na indústria de alimentos. A nossa indústria de alimentos, ela trabalha com polpas, especificamente polpas de fruta e açaí, né? Hoje a gente tem uma das maiores indústrias de polpas e açaí em Manaus, e nós temos também uma outra fábrica lá em João Pessoa. Que é a Curumim, né? É isso. E aí a gente tem também uma indústria de doces, que é esse presente que eu trouxe para você, que é a Fino Sabor, né? Muito bom. A gente, por trabalhar com polpa, a gente quis fazer um doce que tivesse uma qualidade superior, né, ao que a gente encontra hoje no mercado. Fazer um merchanzinho aqui, presente, ó. Fino Sabor, naquela câmera ali. Ali é. Fino Sabor,
É o produto Exatamente, da bananinha doce, e aí É um dos produtos, um né? dos produtos, é um dos né? produtos. Chegando aqui pra gente no MacuxiCast. Pronto. Eu falei que o MacuxiCast a gente trabalha com sociedade, cultura, política, empreendedorismo. E a gente aqui apoia demais quem põe a mão na massa, gera emprego, gera renda e faz acontecer. E o Soares é um desses, não à toa ele está aqui. Já sabe, Soares, às vezes eu passo umas semanas sem produzir o MacuxiCast porque eu me recuso a entrevistar qualquer pessoa. Porque tem gente que quer pegar carona, né? Aí outro dia, eu tô andando por aí, o cara diz, me chama pro teu podcast, eu quero ser consultor político e eu quero aparecer. Não é bem assim, né? Você tem que ter trabalho prestado, você tem que ter bagagem, né? Tem que ter o que dizer de verdade. E hoje eu tenho a satisfação de estar trazendo você aqui para falar, inclusive sobre um assunto que até me encanta, que é essa questão da inteligência artificial, porque ou você a domina ou será dominado por ela, né? Perfeitamente. Então, a conexão, desde o agro até a parte da venda, né, que é o mercado de polpas, hoje você tem aí em todas essas etapas a inteligência artificial. Se a gente exemplificar, hoje no agro você já tem drones autônomos, certo? Com IA fazendo ali a rega dessa plantação. Aí quando você vai para dentro da indústria, né, que é a manipulação desses produtos, você já tem vários maquinários operando com IA, certo? Aí quando você vai para a parte de vender o produto, hoje as ferramentas de venda, de marketing, todas elas estão conectadas com a IA. Então, se a gente que é da indústria de alimentos não estiver acompanhando esse movimento, a gente primeiro não consegue se desenvolver e segundo a gente não consegue desenvolver as pessoas que estão conosco. E aí com isso perde a competitividade. Totalmente. Né? Você fica fora do jogo, né? Fora do game. Então, parece uma coisa distante, né? Falar de IA e de indústria de alimentos, mas na verdade estão 100% correlacionados. Hoje você não consegue ver um segmento sem ter IA dentro. É muito difícil. Não tem como, tá? Não tem como. Ah, mas eu sou médico, né? E eu opero na medicina, lá eu não uso IA. Com certeza você está atrasado. Está atrasado porque a IA, inclusive, para melhorar o diagnóstico, a IA é fundamental. Outro dia minha esposa fez um exame e ela não quis esperar ir no médico para ele ler o exame e dizer o que é que tinha ali. Eu escaneei o exame e aí eu pago o GPT Plus, né? Sim. E pedi para ele fazer uma análise das informações. Ele trouxe todos os dados antes do médico. Pronto. Com 100% de acerto. Quando ela foi lá, o médico só confirmou que já estava no exame. Corroborou o que a inteligência artificial já disse. Ou seja, não tem mais, eu costumo usar uma frase sempre, não tem mais como se esconder, né? Não tem volta. Quando o assunto é tecnologia, não dá mais para voltar atrás. A grande comparação é com o lançamento da internet, né? Então, quando lançou a internet, as pessoas tinham o pé atrás, né? Uhum. E aí hoje, se você desligar a internet, ninguém trabalha, ninguém faz nada. A inteligência artificial, ela está ganhando essa proporção, só que numa velocidade muito mais rápida do que da internet. A internet passou-se 10 anos para se consolidar. A inteligência artificial está fazendo isso em menos de 3 anos. Você pega a capacidade como é que eu digo? De processamento. A inteligência artificial, ela traz essa capacidade de processamento e isso é que faz você adiantar o seu trabalho ou qualquer lugar que você esteja atuando, né? Uma coisa legal que eu sempre gosto de falar, porque geralmente as pessoas elas falam, principalmente as pessoas que têm ainda pouco conhecimento sobre a IA. A IA vai tomar o trabalho das pessoas. Você está entrando na pergunta que eu ia fazer. Pronto. Trabalhando no empreendedorismo, com indústria de alimentos e tal, usando IA no agronegócio, isso não tira vagas de emprego? Pois é o seguinte, olha, essa pergunta ela é muito, muito pertinente. Eu costumo dizer que a IA ela não vai tirar trabalho de ninguém. A IA ela vai tirar trabalho de quem não sabe trabalhar com a IA. Então, se eu sou um profissional que eu trabalho lá na agroindústria, eu vou falar lá no campo, tá?
Se eu aprendo IA, quando o meu patrão chega lá com um drone autônomo, eu vou pilotar esse drone. Então eu não perdi meu emprego. Bom, então acho que isso aí dialoga... Aumentou o meu salário. Ele dialoga com aquele ponto inicial, que é da questão da qualificação. Exatamente. Né? Então, se você não se qualificar e se enquadrar nesse perfil tecnológico, Exatamente. você fica fora do... Então, lá dentro da indústria de alimentos, está acontecendo exatamente isso. Eu tenho uma máquina que agora ela tem autonomia porque a IA controla ela. Quem é que está no painel atrás? É uma pessoa. Sempre tem uma pessoa. Né? Sim. Então, aquela pessoa que estava no chão de fábrica, ela se especializou? Sim. Então é ela que vai trabalhar atrás do painel. E não mais naquele trabalho pesado. Então a IA, na verdade, ela veio para te dar uma oportunidade de crescimento muito mais rápido. Então, se você está no chão de fábrica, que você teria que passar 5 anos, por exemplo, para tu virar um supervisor de chão de fábrica, você pode agora virar um operador de IA em 1 mês. Então, você sai de um salário de 2.000 para 5. Havendo interesse de aprender, exatamente. O tempo que leva para você dar o up na sua carreira é muito muito mais rápido. Então, por isso que eu falo, a IA não vai tirar trabalho de ninguém. A IA ela vai dar lugar àquelas pessoas que estão se especializando. Então, quanto mais você se especializa em IA, mais rápido você cresce. Bom, tá certo? Eu vou aqui também fazer minha pergunta. Como é que tu enxerga, Soares, esse uso da IA, essa tecnologia dentro já do campo que tu atua aqui em Roraima? Você acha que já tem avanços ou ainda carece de... Diego, eu vou falar para ti que ainda está muito embrionário. Ainda está muito lento, tá? E esse é um dos motivos pela qual eu lancei o tal que Empreendedor com IA. Né? Eu criei essa palestra, né, esse treinamento rápido, justamente para eu tentar acelerar, juntamente com o Sistema S, esse aprendizado. Porque não tem como eu trazer pessoas para trabalhar conosco se a pessoa não tiver o mínimo de qualificação nessa área. Vocês não qualificam? Sim, é o que a gente está fazendo, a gente está dando de graça a qualificação. E aí um outro ponto as pessoas elas estão usando a IA simplesmente com pergunta e resposta. Né? O GPT, a pessoa baixa o GPT... Como se fosse um buscador. Como se fosse um buscador. O Google já faz isso. Você nem precisa gastar a memória do seu celular para baixar o GPT. Né? Porque quanto mais aplicativo você gasta, mais memória você consome. Então eu baixei o GPT para fazer pergunta. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Aonde eu encontro isso? Basta botar no buscador do Google. É um uso muito raso, né? Muito raso. Ele tem um potencial muito grande. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem que aprender IA generativa, né? Que é aquela IA que você conta uma história. E aí até uma dica, que eu gosto de dar essa dica para as pessoas. Tá, e como que eu uso a IA então? Usa de forma que você conta uma história, que é o famoso storytelling. Se você quer extrair da inteligência artificial algo que te dê uma profundidade maior, conta uma historinha sobre aquilo que você quer saber. Por exemplo, eu quero saber como foi feita a impressão do Makushikeshi nessa xícara. Né? Aí eu boto lá, impressão, a pergunta normal, impressão em xícara. O GPT ele vai te dar uma resposta rasa. Agora conta uma história. Fala o seguinte, eu tenho uma xícara, essa xícara é branca, e eu tenho uma marca onde ela tem a cor vermelha, a cor amarela, e essa marca ela representa um ícone. Eu gostaria de fazer uma impressão em uma xícara que fizesse bonito, quando as pessoas olhassem, chamasse atenção. Use uma qualidade em 3D, ou então uma qualidade minimalista, onde eu consiga imprimir isso com uma qualidade legal. Você contou uma história daquilo que você quer. Não precisa tu ser especialista para fazer a pergunta. Basta tu expressar o teu sentimento. Ou seja, tu dizer na íntegra o que você quer. E isso aí é uma profissão dentro do uso que é engenheiro de prompt. Então, hoje eu até digo mais. O engenheiro de prompt é um negócio bonito de se falar, né? Mas qualquer um de nós, a gente pode contar essa história do que a gente quer.
Ah, eu quero resolver um problema de matemática, que meu filho está com dificuldade ali numa equação. Né? Como é que eu faço isso? Conta a história. Como é que tu quer que o GPT te responda? Para que ele se transforme num agente, Então, né? exatamente. Então pensa o seguinte, a inteligência artificial, ela interpreta aquilo que você passa para ela. Então, para ela se tornar generativa, ou seja, para ela entender como a tua comunicação se refere, ela vai te responder no mesmo tom. Então, sempre faz o exercício de contar a história. Tem que se especializar em escrever o seu pedido para a inteligência artificial, que é o que a gente chama de prompt tecnicamente. Exatamente. Você tem que aprender a pedir uma resposta. Se o seu pedido for profundo, for detalhado o suficiente, você vai obter uma resposta. Uma ótima resposta. Tem que saber se expressar de toda forma. De toda forma. Tem que saber se comunicar com a inteligência artificial. Agora, com a tua prática, já que você não é mais um professor comum, você é um palestrante que trata de um assunto disruptivo que é IA, que é o assunto do momento. Você acha que Roraima vai sair dessa condição de incipiente em pessoas que dominam IA aplicada à indústria, ao agronegócio, enfim, ao empreendedorismo, para um nível de excelência em quanto tempo? A gente está falando de uma tecnologia disruptiva super acelerada. Isso. Né? É uma resposta que tem variáveis. Vamos colocar algumas delas, né? Se a gente tiver representantes, né, não só governamentais, mas até da iniciativa privada, assim como nós estamos fazendo, que queira levar essa velocidade para a população, isso vai acontecer muito mais rápido, tá certo? Então, se isso fizer parte de um cronograma de estudo, né, de ensinamento na rede pública, na rede privada, isso daí vai ganhar uma conotação muito maior. Então, assim, por isso que eu digo que depende, tá? Sim. Se tiver esse esforço de todo mundo, né, desse conjunto, a população de Roraima ela vai ficar num nível bem mais alto, bem mais rápido. Mas se não houver esse movimento... Se houver negligência, perfeitamente... teremos outro tipo de analfabeto. Aí, né? A gente vai demorar. Porque hoje temos os analfabetos que não sabem ler e escrever ainda. Eu estou falando como professor. Temos os analfabetos funcionais que não dominam a tecnologia, que agora já é rudimentar da internet básica. E estamos caminhando para um outro nível de analfabetismo, que é o que não domina a inteligência artificial. Perfeito. E aí entrou o digital e agora entra, né, o analfabeto digital e agora entra o da IA. Exatamente isso, Luiz. Então, a gente precisa fazer esses movimentos, tá? Na iniciativa privada, no setor público, para que a gente possa, as pessoas do ensino fundamental, as pessoas do ensino médio, essas pessoas que já saíram do ensino médio, as pessoas que estão nos institutos, a gente levar condições para que essas pessoas aprendam. E falo mais, óbvio que também a gente não vai deixar essa responsabilidade só por quem faz a gestão. A responsabilidade também é das pessoas. A gente tem muita ferramenta hoje de graça. A gente tem muito buscador ensinando, a gente tem muito vídeo no YouTube. A gente tem muita coisa que a pessoa ela consegue aprender com o básico. E aprender sozinho, e aprender a fazer muita coisa. Mas precisa né? Precisa querer parar de estar rolando o feed e reservar um tempinho para aprender. É preciso parar de ver dancinha no TikTok e aprender algo que dê resultado. Minha vida tá ruim, eu não tenho dinheiro, não ganhei nada essa semana. Vai aprender alguma coisa que você ganha. Exatamente. Né? Você acha que isso é alguma cultural, Suas? Que essa cultura de nós não termos esse interesse em aprender? Eu não sei. Eu digo que isso está desde o de Cabral, né? O que você acha? Desde o descobrimento, né? Então a gente tem aí um enraizamento, né? Dentro da nossa cultura, onde a gente demora mais a aprender as coisas. Então, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia está desenvolvendo softwares extremamente qualificados, né? Pessoas focadas no aprendizado, a gente ainda está ali batalhando com as pessoas sem querer ali, né, buscar o aprendizado. Então, eu acredito o seguinte, a gente está evoluindo.
Né? Lentamente, mas estamos. A gente né? como Brasil, a gente como Roraima, a gente está evoluindo. E isso que deixa a gente mais feliz, né? A gente tem rankings, né? Posicionamentos de pessoas altamente qualificadas no Brasil. E isso deixa a gente feliz porque a gente sabe que a gente está dando um passo que outrora esse passo era bem demorado. E é exemplo, né? Também. E exemplo. Eu estava concluí ontem uma rodada de 3 aulas de 2h30 com ninguém menos do que Pablo Marçal. Você conhece, né? Sim, sim. Ele lançou um curso de estrategista digital, uma imersão de 3 noites em aulas online. Tinha umas pessoas presentes e outras, como eu que comprei, que estou aqui em Roraima, vendo pelo YouTube, pela internet, aulas fechadas. E exatamente para você aprender a ser estrategista digital e construir o seu próprio negócio. E a tecla mais batida, domine a inteligência artificial. Sim. Use a inteligência artificial para desenvolver um produto desde a sua concepção até o anúncio no Google, que você... Aquelas ads que você que você publica no Google, paga para anunciar e obtém um resultado. E aí a promessa é, não tem como não ganhar pelo menos 10 mil reais por mês se você usar devidamente o trem lá. E eu já fiz vários testes e funciona esse negócio. Se você se dedicar a estudar, se você criar um produto, se você se dedicar àquilo ali, você acaba alavancando, criando um negócio do zero e tendo uma renda, pelo menos uma renda passiva. Começa com R$1.000, chega a 2.000, 3.000 e aos poucos ele vai crescendo, né, Soares? Olha só, o objetivo dessa nossa conversa aqui no MacuxiCast é sobre indústria de alimentos, mercado de polpas, não é isso? Agronegócio. Certo? E onde nós viemos parar, né? E a gente está falando de quê? Inteligência artificial. Então, isso significa dizer o seguinte, que aonde você estiver fazendo qualquer coisa, de qualquer segmento, de qualquer categoria dentro do mercado, não tem outra saída. Você tem que dominar a IA. Então, esse exemplo é um exemplo claro. A gente não veio falar de IA. A gente não está falando de IA, a gente está falando sobre IA. Porque é o que completa o nosso negócio. Estamos falando sobre processos de produção que inevitavelmente agora são movidos pela IA. Então, eu não sei até onde as pessoas têm aí o conhecimento do mercado de polpas, de fruta, de açaí principalmente, né, que é o nosso ouro negro, né, brasileiro. Mas hoje, se você parar para pensar, o que a gente está fazendo com a indústria de alimentos no segmento de polpa, que é a nossa especialidade, é colocando esses produtos para vender e para aparecer de uma forma mais rápida. E essa forma rápida não tem jeito, é IA. E a eficiência, né, que isso traz, o uso da Tudo. IA para você fazer desde o processo de cultivo ao processamento e até a venda. Então, Desde o planejamento, talvez o planejamento da distância de uma covinha para outra. A quantidades, todos os insumos que são necessários, o planejamento até o funil de venda. Né? Hoje eu sou muito curioso e sempre permeio aí em leituras que levam ao empreendedorismo e que hoje nem mais se usa o funil de venda. Hoje é uma coisa que a IA trabalha de maneira horizontalizada, né? Então o funil de venda já ficou até mais obsoleto também. Um funil de vendas, eu também trabalhei na venda muitos anos atrás e a gente tinha todo aquele processo, né? Então agora as coisas são tudo ramificadas e a inteligência artificial faz isso. Faz as coisas se interligarem, ter interseção entre coisas que aparentemente não parecem dialogar, né? Tá aí, a gente falando de alimentos e aí a influência da IA para a produção e até a venda. O legal é que o MacuxiCast, né? Exato. É utilidade pública. Sim, sempre. É utilidade pública. Então, a gente está trazendo informações riquíssimas para as pessoas que têm a oportunidade, né, de ouvir e assistir o seu podcast. E a ideia nossa aqui em Roraima é exatamente
fazer com que as pessoas se desenvolvam. A gente traz emprego e renda para as pessoas, a gente traz oportunidade, a gente traz um novo olhar para esse mercado, porque geralmente as pessoas, principalmente ensino fundamental, que estão se preparando para encarar o mercado de trabalho, não enxerga, de repente, nem conhece esse mercado, que é o mercado de polpas. É um mercado emergente, um mercado muito grande. Você sabe que cada vez mais as pessoas estão buscando saudabilidade, as pessoas estão buscando produtos que têm menos agrotóxicos, menos produtos químicos. Hoje a gente já entra no supermercado e já vê as pessoas olhando a tabela nutricional dos produtos. Antigamente você não via isso. Na verdade, antigamente você nem conseguia ler uma tabela nutricional. Então, o Brasil evoluiu em relação a isso. Tanto é que agora tem muitas normas sanitárias para que você, não só normas sanitárias, mas normas de qualidade de saúde, que você tem que ter uma tabela com uma fonte maior, indicando alguns itens com um destaque na embalagem, né? Por exemplo, agora a última revisão que teve é que tem que ter a lupa lá dizendo que o produto tem alto teor de açúcar. Exato, é uma nova normativa, e isso já mudou de novo, já vai ter outras mudanças. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão se preocupando em cuidar do seu corpo, em cuidar de si, né? E o alimento é aquilo que te faz ser uma pessoa doente ou uma pessoa saudável. Vital, né? Né? Exatamente. Então a vitalidade ela vem a partir do que você consome. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas que estão procurando um novo mercado de trabalho, uma nova oportunidade, comecem a enxergar esse segmento, que é o segmento de polpa. da indústria de polpas. Ô Soares, me explica uma coisa. Você citou que você atua aqui em Roraima e tem também empresa em Manaus. Começou primeiro onde? Em Manaus ou aqui? Como é que você chegou em cada lugar? Então, a indústria ela já tem 20 anos no Amazonas, tá? E aí a gente identificou uma necessidade de atuar no mercado de Roraima, né? Trazendo um produto de qualidade, trazendo um acesso, né, melhor para as pessoas e um compromisso com ações sociais, um compromisso com as pessoas. Com a comunidade. Com a comunidade, exatamente. Então, o que acontece? A gente abriu um centro de distribuição aqui, tá? Tanto da indústria de polpas quanto da indústria de doces. Então, hoje você já vai encontrar nossas polpas em alguns mercados, em alguns restaurantes, os doces em drogarias, em lanchonetes, em restaurantes, em padarias, né? E aí, qual que é a continuação disso? É a gente montar uma indústria aqui. Então, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo a parceria com o Sistema S? Por que eu estou fazendo as palestras da indústria voltado para IA? Eu estou preparando o terreno para, assim que a gente abrir essa indústria aqui, as pessoas estarem qualificadas. Tá certo? Então, a gente tem um projeto de até o final do ano estar com isso montado aqui. Então tem um planejamento. Já tem um planejamento, né? exatamente. Então vocês querem fincar mesmo. Exatamente, porque emprego e renda é importante, qualificação é importante, o compromisso com a sociedade é o que fala mais alto. Então, isso não é uma fala política, né? A gente não é político. Até porque você vai vender para a sociedade. Exatamente. Né? Você vai depender da sociedade e esse olhar é muito importante, porque tem empresário que parece que só vê cifrões na frente dele. A pessoa é um número no caixa, na caixa registradora. Infelizmente. Infelizmente. E quando aparece um empresário como você que vê o social, vê que é preciso investir nas pessoas para depois oferecer um produto, isso é importante. E olha que legal, Valério. Tanto é verdade que antes de nós vendermos a primeira unidade de produto aqui, nós fizemos uma palestra. Nós levamos conhecimento para as pessoas, nós levamos treinamento. Então, ou seja, o olhar é diferente. Né? Eu estou preocupado que a população de Roraima ela vai se qualificar, ela vai aprender, entendeu? E aí ela vai ter a oportunidade de consumir um produto de qualidade. Então, o valor ele é inverso, que é o correto.
Eu me preocupo com as pessoas, com a comunidade, certo? Para depois vir o resto, e não o contrário. E a tua indústria tem hoje capacidade de absorver quantas pessoas em mão de obra e qual a tua perspectiva futura? É possível falar sobre isso? Então, a gente tem uma previsão, né? A gente tem uma previsão aí de pelo menos uns 20 empregos diretos e pelo menos uns 50 indiretos, inicialmente. Porque a gente tem fornecedores, a gente tem serviços terceiros, né? Que são pessoas daqui. Sim, claro. Né? A gente não vai trazer ninguém de outro estado, pelo contrário. É por isso que a gente começou a qualificar as pessoas do estado de Roraima, que é para poder a gente ter essas pessoas preparadas. Né? Então, assim, o número, ele é um número inicial, esse que eu acabei de falar, com previsões e projeções para os próximos 20 anos de a gente mais que quintuplicar isso. Né? Então, Porque assim, as operações estão começando, exatamente, né? As operações estão nos anos iniciais. Né? Já estão com quantos tempos já? A gente está com 6 meses, é recente. Já tem todo esse trabalho, hein? Então recente. é uma coisa. Eu vou aqui falar, eu conheci o Soares por intermédio de um amigo em comum. E ele estava iniciando, e é justamente isso. Não falo aqui por ser meu amigo, mas eu como estou presidente da associação, e ele se manifestou no grupo que a gente tem de empreendedores. Ele, não, vou ajudar vocês numa ação. Exatamente. Então ele não pensou no sentido mercadológico da coisa, mas na atuação como um todo, né? Da própria marca que ele traz, né? Do trabalho que ele traz. O nosso objetivo é isso, é conectar a sociedade, conectar a comunidade com o nosso objetivo principal, que é fazer as pessoas serem mais valorizadas, as pessoas serem mais qualificadas, e a gente poder, aí sim, dar oportunidade para essas pessoas, caso elas queiram estar conosco. E aí a próxima palestra, né? Que você está organizando, discutindo com o IEL, já tem alguma previsão de quando essa próxima palestra sobre inteligência artificial aplicada ao negócio, ao empreendedorismo vai acontecer? A última semana desse mês a gente já deve ter a próxima. No máximo aí em 10 dias a gente já vai estar divulgando para a sociedade. E quantas pessoas pode abarcar? Isso vai depender do local que a gente vai estar, né? Então a gente está vendo se a gente consegue um local maior. O último local tinha capacidade para 50 pessoas e a gente está buscando aí um local com uma quantidade maior de pessoas para que a sociedade consiga participar gratuitamente. Olha, é uma conversa que se a gente fosse levar, a gente passaria horas aqui, mas eu sei que você tem uma agenda, Sim. ainda tem compromissos a cumprir. Eu vou começar a funilar a nossa conversa, estamos chegando a 45 minutos. Tem a questão também da paciência do internauta, que às vezes, se for muito longo, ele não vai consumir todo o conteúdo, e a ideia é que ele consuma todo esse importante conteúdo, né? Aproveite tudo. Eu vou deixar, como a gente costuma dizer no rádio, o podcast é uma forma de novo rádio, né? Que você possa acrescentar alguma informação que a gente não tratou anteriormente, e para a gente ir afunilando e concluindo a nossa conversa, que, olha, superou as minhas expectativas, sinceramente, viu? Que bom, Valério. Bom, para finalizar, eu quero deixar um recado para a população. E esse recado é um chamamento, tá? Estejam conectados com a gente, estejam conectados com o podcast, né? O MacuxiCast. Estamos aqui na área, sempre abertos a parcerias. Exatamente, porque a gente vai estar trazendo sempre novidades para a população, e essas novidades são produtos de qualidade e profissionalismo, tá? A gente vai trazer aprendizado para as pessoas. Então, o foco nosso de trazer produto de qualidade, ele está igualmente comparado com o que a gente vai fazer com a capacitação das pessoas. Então é isso, assim, resumindo, né, o que a gente quer é que a população fique atenta a isso, tá? Que a gente traz uma contribuição para a sociedade em relação a desenvolvimento. Desenvolvimento educacional, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento no campo, desenvolvimento na oferta de empregos, é muita coisa junto. Se você tiver interesse, se você se esforçar um pouquinho, a sua vida vai dar um up, com certeza. A inteligência artificial, ela não vai lhe substituir, desde que você
resolva estudá-la e aprender e ter uma intimidade com ela. Eu acho que é isso, né? Exatamente, é isso aí. Tudo conectado. Diego, obrigado por participar mais uma vez Mais uma vez. do podcast, né? Estamos aqui, eu agradeço. E foi uma conversa muito produtiva, enriquecedora. Ter pessoas no nosso radar, pessoas como o Soares, empreendedores, e aqui em Roraima é gratificante e é uma forma de a gente poder contribuir com a sociedade e vamos lá, vamos trabalhar e a gente vai querer as devolutivas, porque é interessante a gente saber que tem mercados atuando dessa forma, empresas atuando não só no sentido mercadológico, mas também social, e a gente gosta de ver os resultados, né? Então a gente espera ver muitos resultados, né, Valério? A gente vai ficar em contato, a partir de agora você passa a ser um amigo e um contato, para a gente ir esmiuçando essas questões, porque tem muita coisa em comum. Eu sou um pequeno empreendedor da comunicação, que trato sobre outros empreendedores. Eu sou um estudioso da inteligência artificial, você é um professor de inteligência artificial, outro curioso igual a mim. Então a gente vai se entendendo aos poucos. Vou dar um zoom no Soares para ele se despedir e eu fechar o podcast, porque aqui a gente fala sobre assuntos que interessam à sociedade. Então é isso, Soares. Muito obrigado, Luiz Valério. Obrigado, Diego, aí, que trouxe essa oportunidade para nós. Obrigado pelo espaço aqui no MacuxiCast. E a gente está disponível para você e para as pessoas que precisarem, né, aprender e ter uma oportunidade de trabalho. E nós estaremos sempre aqui para levar conteúdo de qualidade para você que quer saber o que é que está acontecendo de bom na política, na sociedade, no empreendedorismo aqui no estado de Roraima. Valeu, Diego. Até a próxima. É isso aí. Esse é mais um episódio do MacuxiCast. Até o próximo. Tamo junto até depois do fim. Um abraço.